Com 25 anos de atuação no mercado, a W3 House é uma agência criativa, full service do grupo Stefanini. E com tanto trabalho, a gente vai falar da trajetória da W3 House com a CEO Alessandra Santana. Obrigada, seja muito bem-vindo ao JR Trade. Eu que agradeço o convite. Olha, o JR Trade está na Record News, nas plataformas digitais da Record e também no seu tocador de áudio favorito. A nossa versão em podcast está disponível para você ouvir. Alessandra, a agência começou nos anos 2000, quando as mídias digitais ainda estavam engateando, algumas nem existiam, né? Como é que vocês falam dessa linha do tempo? O que mudou no mercado com as redes sociais, com a mídia online? Como que mudou para vocês? O que vocês percebem? Mudou completamente, Giovana, porque primeiro a gente nasceu do www, por isso W3, e hoje a tecnologia como um todo, não só os meios digitais, mas tudo hoje é digital, né? Até a TV é digital hoje, muda a nossa forma de consumo de conteúdo, consumo de produtos, serviços, da forma como a gente acorda, da forma como a gente se locomove de um lugar para o outro, que é tudo via app hoje. Então imagina antigamente a gente, né, com os mapas e hoje tudo aplicativo. Então muda completamente o consumo, a forma como a gente se relaciona, então 100%, né? E as agências cada vez mais mudando e evoluindo nesse formato, nesse mercado cada vez mais complexo para as agências se conectarem de formas mais verdadeiras com esses consumidores, com esses diversos canais que a gente tem, com algoritmos diferentes, com tecnologias, cada um deles diferente. Então, cada vez mais para a gente profissional complexo e para o consumidor cada vez mais opções de consumo, enfim, tanto de conteúdo quanto de produtos e serviços, né? Como a W3 lida com essas tecnologias que vão chegando? Vocês vão assimilando, às vezes precisam se adaptar com muita rapidez porque a concorrência é grande, né? Como que é feito tudo isso? Como é que chega essa informação e vocês falam, não, a gente tem que acompanhar as tendências? É sobre teste, eu acho que sempre, sabe? Mais do que acompanhar, é como a gente lidera a transformação. Né? Então, como a gente entende essa tecnologia de uma maneira muito rápida, né? Então é aquele FOMO que a gente tem também dentro do nosso ambiente de trabalho, mas isso acaba sendo facilitado porque a gente está dentro de um grupo de tecnologia. Né? Então, fomos adquiridos por um grupo de tecnologia, um dos maiores grupos de tecnologia do país e do mundo hoje, brasileiro, que é a Stefanini, e que há mais de 15 anos trabalha com investimentos para agentes de AI, enfim. Então, a gente acaba estando já dentro de um ambiente que nos propicia um conhecimento muito mais rápido de tecnologias que chegam. E mesmo nós, como publicitários, já nascendo nesse mundo digital, a maior parte dos nossos profissionais, colaboradores, todos são já do meio digital, já nasceram nessa geração. Então, é muito mais do que ser digital, é ser nativo. Né? Então, com essa natividade de como a gente realmente consegue, de uma maneira muito rápida, entender e já liderar essas transformações junto aos nossos clientes, anunciantes e por aí vai. Quer dizer que os profissionais, a maioria acaba sendo nativo, né, jovem. Mas existe uma troca entre aqueles da velha guarda, né? Você está falando do W3, WWW, né? A gente conhece bem esse mundo, né? Mas um mundo mais arcaico, digamos assim. Isso faz diferença também, esse olhar um pouco do mix entre o mais velho, que tem mais experiência, mais bagagem para lidar com as coisas, e o jovem que está super acostumado e que sabe o que o público quer? Muito, né? Porque uma coisa é sobre a perspicácia e a experiência que a gente tem sendo de outra geração, né? Eu sou dessa outra geração e essa galerinha mais nova com esse desejo, essa gana, né? Essa fome de conhecimento, de transformação e esse conhecimento tão nativo. Então, essa troca de experiência entre a experiência da nossa geração junto com essa vontade de fazer diferente dessa galera é o que forma realmente a nossa agência. Né, que é sobre a transformação do diferente, mas ainda assim com esse olhar tão cuidadoso ao sentimento humano, ao comportamento humano, né? Que é isso a gente tem muito ainda da nossa geração, sobre as relações interpessoais. Né? Então, isso a gente traz dentro da nossa geração de uma forma muito forte e essa galera ela é totalmente conectada, com menos relações interpessoais literalmente pessoais, né? Então, é como a gente junta esses dois mundos e constrói realmente comunicações e conversas muito mais genuínas dentro do que a gente se propõe a fazer.
É aí que eu quero chegar. Você falou da turminha da tecnologia. Eu queria saber se vocês usam muito a inteligência artificial e como vocês usam. No dia a dia, assim, é intrínseco. Né? Então, do briefing que chega até os trabalhos que são concluídos, a gente usa muito a parte de inteligência de agentes para ajudar, para dar superpoderes para os nossos colaboradores. Muito eles falam hoje que a inteligência artificial talvez substitua, né, o trabalho humano. Eu não acredito nisso, a agência não acredita nisso, porque a tecnologia sempre foi um meio de contato, né? Não um fim. Então, hoje a tecnologia ela possibilita, o IA, né, possibilita que a gente crie briefings muito mais completos, suba assets e informações de relatorias antigas, de campanhas antigas, de dados de comportamento, de listening que a gente tem do mercado, de monitoramento, de uma maneira muito mais rápida e mastigando todas essas informações e transformando tudo isso em dado e informação para que a gente trabalhe de uma maneira muito mais fácil. Né? Então, hoje a inteligência artificial está num 360 da agência, desde o briefing até a escuta ativa com os consumidores e campanhas que a gente coloca no ar. Esse social listening para você é importante porque é o cliente tentando falar com a marca. O cliente não quer mais ficar quieto, né? Ele não quer simplesmente consumir, ele quer dizer qual é o próximo desejo. É isso. Sim, e nem só falando com a marca, né? Ou como eles se relacionam, porque hoje dentro das redes a gente enxerga tudo. Né? A gente consegue entender quais são os desejos, os comportamentos, as trends de conteúdos que a gente sempre fala, que tem um conteúdo de marca, da marca e para a marca, né? Então tem uma diferença aí. Então, todos os trabalhos que a gente faz hoje dentro da W3, elas partem dessa escutativa. E a partir da escutativa conectada com o papel que aquela empresa tem perante a sociedade, com as diretrizes estratégicas que a empresa tem, a gente conecta e aí sim chega a cases de sucesso e de grandes repercussões, porque são conversas genuínas. Né? Na W3 a gente tem um posicionamento que a gente fala que como a gente une e transforma o Big Data em Big Feeling. Que é isso que faz a diferença realmente nesse mundo, que é uma competitividade de atenção muito grande, cada vez maior. Né? Então, o pouquinho de atenção que a gente tem daquele consumidor é uma atenção genuína, de uma conversa verdadeira, de algo que ele tem realmente interesse em ouvir. Né? Então, sempre parte de todos os trabalhos que a gente faz sobre essa escuta ativa. E por parte do departamento criativo, já que você está citando isso, como exercitar esse sentimento, essa coisa muito humana, né? E não perder a criatividade nas campanhas? Eu acho que quase impossível, né? Porque a partir do momento que a gente ouve realmente o consumidor, os criativos, e a gente fala muito também que criatividade não é sobre área de criação. Né? A criatividade e a inovação, ela está muito conectada em como a gente se correlaciona, como a gente cocria dentro da agência. Então, dentro da agência, as áreas de negócios, de criação, de planejamento, de dados, todas são criativas. Então, a partir do momento que a gente captura as informações e os desejos dos nossos consumidores, de novo, a tecnologia, ela ajuda a exponenciar e a capturar de uma forma muito mais fácil esses desejos, esses comportamentos que nos ajudam a criar campanhas melhores, pautadas realmente em conversas. Então, a gente fala, o desejo vai... Não, pelo contrário, a tecnologia ajuda a gente a trazer esses desejos de uma forma muito mais rápida, para que a gente possa, inclusive, aproveitar trends de uma maneira muito mais rápida, oportunistas num bom sentido da palavra, né? E, Alessandra, também ajuda a trazer clientes, né? Uma vez que vocês estão com uma gigante do varejo, Casas Bahia, vocês têm a parte digital, a conta digital da Casas Bahia, né? Como foi a aquisição dessa conta? Como é que vocês conseguiram essa conta? Dessa mesma forma, né? Então, os desafios que a gente tem hoje como publicitários em concorrências, tem sempre desafios criativos. Então, da onde a gente parte sempre dentro desses desafios, tanto para concorrentes, né, e para concorrências, quanto para os nossos clientes, é sobre esse olhar do consumidor dos nossos clientes, né? E tanto Casas Bahia, quanto Saque Pague, quanto Azul Linhas Aéreas, foram todas as contas que a gente foi ganhando esse ano, justamente por esse olhar aguçado, ativo,
cuidadoso, é sobre o brilho no olho, as relações não só com os consumidores dos nossos clientes, mas as nossas relações mesmo, né? Então, nas reuniões, quando a gente vai, é uma questão de troca mesmo, de energia, de conhecimento, de entendimento do cliente que está à nossa frente, enfim. Então, de todos os clientes, não só de Casas Bahia, mas que a gente tem conquistado esse ano, é sobre realmente essa escutativa dos consumidores e a escutativa de interesse dos próprios clientes, né? Do que eles esperam das agências, né? Tem esse ponto também. E essas empresas tradicionais que você cita, né, elas desejam ampliar o público e ir para uma geração mais nova, que é o consumidor de agora e do futuro muito mais, né? Vocês também têm um trabalho muito interessante na Petrobras, com o TikTok da Petrobras. Então, Sim. assim, também é uma renovação de público. Qual que é o desafio de pegar uma empresa extremamente tradicional, que tem uma linguagem um pouco mais formal, e transformar tudo isso em conteúdo para as redes, para jovens? É um desafio, mas o que foi muito interessante dessa campanha, que inclusive a gente ganhou o TikTok, Petrobras fazia 70 anos, e uma empresa de 70 anos, como que ela se renova, né? Ou como que ela se torna diferente. E aí a gente foi para um caminho muito improvável, que foi montar uma squad de 70 a mais, que é uma inovação, né? Você não vê muitos idosos dentro do TikTok fazendo trends, fazendo, enfim, conversas, né? Então a gente juntou essa squad de influenciadores 70 a mais e virou uma febre dentro das redes. Hoje tem várias trends de pessoas mais idosas no TikTok. E que isso trouxe uma galera jovem para a marca muito grande. Então, a gente falou que foram os 7, né? 70 anos, 70 a mais, 70% a mais de seguidores no TikTok, porque realmente foi isso. Foi inovador. A forma como a gente usou essa oportunidade dos 70 anos da Petrobras foi uma forma diferente de conexão, porque são os avós da experiência, né? A gente fez esse trocadilho da voz da experiência com os avós da experiência e super deu certo. Foi um formato inovador, a gente trazendo pessoas mais velhas para contar sobre a Petro e com isso a gente acabou, né, chamando a atenção desse público mais jovem. Então a gente vem fazendo várias campanhas e projetos para a Petrobras que permeiam esse lugar. Tem vários outros, mas que eu ainda não posso contar. Enfim, tá no forninho, vai sair mais final do ano agora. Bom, Alessandra, e em relação ao mapeamento do público, como é que vocês fazem esse mapeamento das campanhas publicitárias a partir do público-alvo que a empresa quer mirar, seja ela com branding ou seja para vender mais? Existem várias ferramentas. Eu acho que uma coisa muito interessante na W3 é que hoje a nossa área de estratégia, a liderança é a mesma da área de dados, de BI. Né? Então, é onde a gente captura todas as informações de dados do mercado, do cliente, em relação a quais são as diretrizes e estratégias que esse cliente tem perante, né, o período, o próximo ano, e conectando realmente com as audiências que a gente enxerga. Né? Então, a gente vai unindo todos esses dados através de ferramentais que a gente tem, tanto próprios quanto de mercado, para definir de verdade qual é a audiência que a gente precisa impactar e dentro dessa audiência que a gente precisa impactar, quais são as conversas de interesse dessa audiência. Né? A gente não fala hoje, por exemplo, mais em praças, a gente fala mais em comunidades. Né? Então, muda um pouquinho essa forma de atuação. Claro que existe uma questão regional que é importante, porque é uma questão cultural que a gente também tem que levar em consideração, mas quando a gente olha hoje para os interesses daquele público, é muito sobre quais são os assuntos de interesse e dentro desses assuntos de interesse, como a gente conecta com as diretrizes da marca. E é aí que surgem as ideias criativas que se tornam aí grandes potenciais de trends, de prêmios e por aí vai, mas como consequência, né? Muito claro. Interessante essa tua fala falando de praças para comunidades e isso vai muito ao encontro da minha próxima pergunta. Como é que a W3 faz para pulverizar todas as campanhas e todas as informações, né? Tirar do cestinho e ir colocando em cada mídia, porque agora são muitas mídias e as pessoas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Como dosar isso e conseguir um bom resultado? Não é fácil. Também não existe, eu acho que um segredo. Eu acho que seria muito errado da minha parte dizer que sempre deu certo. Eu acho que o grande segredo é como a gente entende o público, entende onde ele está, onde ele se relaciona, para que a gente consiga realmente criar e ampliar cada vez mais a audiência dentro dos planos que a gente desenha.
Mas não é fácil, não é uma tarefa fácil. Por vezes, tem uma questão de limitação de verba. Então, a gente sabe que hoje os recursos tecnológicos são ilimitados, mas os recursos financeiros são cada vez mais limitados. Então, existe aí realmente um desafio de como planejar da melhor forma, porque às vezes a gente não vai conseguir estar em todos os lugares. Mas quais são os lugares que a gente consegue estar e conseguir fazer com que essas pessoas compartilhem o conteúdo? Então, a gente fala muito hoje das estratégias de UGC, das estratégias de influenciador, que nos ajudam a potencializar e a proliferar e a ajudar a gente a aumentar a nossa audiência, mesmo com recursos financeiros mais limitados. Vamos falar sobre carreira? Uma mulher CEO, como é que foi de lá, de hoje para antes? Vamos fazer uma retrospectiva dessa carreira com a gente. Bora. Comecei como operadora de telemarketing, muitos anos atrás, há 26 anos atrás, para pagar minha faculdade, venho de uma família mais simples. Depois ingressei em marketing direto, comecei lá com mala direta, aí já vai, falando sobre idade um pouquinho. Não existia, nada de digital, imagina. Enfim, e aí eu comecei realmente a ingressar já nesse mundo de marketing direto. Entrei pelo database marketing, que é a parte mais de dados, de DBM, de CRM. Entrei para uma agência de publicidade, a HarperCollins, que hoje não tem mais no nosso país, mas é uma grande agência de publicidade da época. Lá fiquei por uns 6, 7 anos. Depois fui para a Wunderman Thompson, também conhecida, e eles foram, as agências vão migrando e vão se fundindo, E hoje também, enfim, não tem mais, não existe mais, mas fiquei lá por uns 8 anos também atuando nessa área, já de atendimento e aí publicitária mesmo. Em 2014 decidi largar minha profissão, parei por 7 anos para ser mãe. Eu acho que não tem essa questão também da maternidade, de uma mulher com maternidade, como a gente equilibra todos esses pratos. E na época eu acabei decidindo dar um tempo na minha profissão, fiquei 7 anos parada. Durante esses 7 anos eu empreendi, abri uma empresa de doces gourmets, então meio que desbravei nesse mundo de empreendedorismo. Não é fácil empreender no Brasil. E aí veio a pandemia, e aí na pandemia eu voltei para o mercado publicitário. Em 21, voltei para a ID TBWA, que é uma grande agência também do grupo TBWA da Omnicom. Lá fiquei por 4 anos, e aí recebi esse belo desafio de assumir como CEO da W3. E confesso, a gente se boicota demais como mulheres, Imagina, não sou capucerá mesmo, acabei de voltar para o mercado, 5 anos voltando já, fazia pouquinho tempo. Mas eu estou muito feliz, eu acho que é um dos momentos mais felizes da minha carreira, conseguindo equilibrar os pratos, de mãe, mulher, profissional, enfim, numa idade que a gente está muito bem estabelecido, Então, estou muito feliz. A W3 tem uma galera muito incrível, Então, eu brinco, são os meus filhos. Eu cheguei faz 10 meses lá, a gente tem feito uma bela revolução na agência. E muito feliz. Depois de 26 anos, acho que é um dos momentos melhores da minha carreira, esse que eu estou vivendo agora com a W3. E eu queria te perguntar o seguinte, já que você fez essa parada estratégica, que deve ter sido uma decisão bastante difícil, você resolveu empreender, ou seja, você entendeu muito o seu cliente, as dores do cliente, como todo publicitário fala, e aí o fato de ser mãe também te trouxe um frescor para o público novo, para o público jovem, nativo. Você acha que tudo isso te fez chegar hoje mais preparada para esse cargo de CEO, que é um cargo extremamente importante? Muito, muito. Primeiro que assim, a maternidade, ela prepara a gente para muitas coisas, Uma delas é a gente entende o que a gente tem que ser um pouco mais flexível em tudo, Eu acho que quando a gente ingressa num mundo empresarial, seja de publicidade ou qualquer universo, a mulher, ela enrijece demais por causa da posição de liderança. Então, a maternidade, ela naturalmente me traz que nem tudo está na minha mão e está tudo bem, Então, a flexibilidade de como a gente lida com situações e com improviso. Então, isso ajuda demais, torna a gente aceita mais, eu acho que, erros e enfim, a gente se torna mais flexível. E nesse mundo de empreendedorismo, idem, de como a gente aprende a ter sucesso, a se frustrar,
pedras pelo caminho existem e o como a gente tropeça e segue em diante. Então, a gente se torna muito mais maduro de todos os sentidos, né? E quando eu olho a galerinha hoje da agência, que muitos ingressam agora, é sempre sobre essa ansiedade de, eu não vou errar, eu não posso errar, enfim. Então, eu acho que essa maturidade me faz olhar e ter um olhar muito mais cuidadoso e de aceitar mais realmente erros, acertos e por aí vai, né? E você como líder, né, tendo uma liderança feminina, como é que você olha hoje as mulheres que estão abaixo de você, as mulheres que estão ali no time da W3? É um olhar muito mais cuidadoso, né? Empático. Eu acho que essa é a palavra de ordem hoje no mundo, né? É como a gente se torna cada vez mais empático sobre a situação alheia. E a gente sabe o quanto é complexo, né? A gente ser profissional e também mãe. Então, o que eu mais ouço, e até das marcas que a gente vem conquistando, que bom ter uma liderança feminina. Porque tem esse olhar carinhoso, tem essa questão de ser mais perspicaz na forma de atuação, um olhar muito mais sensível, né, para tudo. Seja para os colaboradores, seja para as nossas marcas, enfim. E o que o mercado está pedindo, Alessandra, para o profissional publicitário, para o mercado da publicidade, do marketing, né? Quais são os soft skills que as pessoas estão precisando, os hard skills também? Tudo mudou, né? Então, assim, o diploma, mas o que mais além do diploma? Olha, eu vou te dizer que não é nem só os anunciantes. A diferença hoje, realmente, do nosso trabalho e o que a gente realiza, seja na W3 ou qualquer outra agência, está realmente nesses soft skills. Porque os hard skills, eles são meio que padrão, obrigatórios. E a diferença está realmente em quais são os soft skills que aquele profissional tem para aquele tipo de anunciante, para aquele tipo de cliente. Então, uma das áreas mais importantes que eu considero é o RH. É como a gente traz o RH para perto, entende quais são as diretrizes daquela companhia que a gente está trazendo como cliente, né? Quais são as verdades, as missões, as visões, os valores que aquela companhia tem versus os profissionais que a gente vai trazer para casa. E aí está muito conectado nessa parte de soft skills. Os hard skills, eles são os pré-requisitos para trazer os candidatos, mas é na seleção dos soft skills que a gente traz realmente os candidatos para cada uma dessas marcas, que é o que faz total diferença. Então, é sobre você ser publicitário, mas você gostar de moda. É sobre você ser publicitário, mas você curtir futebol, esportes. Então, sobre esses soft skills é onde a gente vai elegendo, junto com o RH, quais são os colaboradores que são mais conectados, estão mais aptos a operar com aquele tipo de anunciante, aquele tipo de marca. E uma outra coisa que a gente muito faz como forma co-criativa é trazer também os nossos clientes para entrevista, que é onde a gente faz. A gente é uma agência co-criativa e a co-criação ela começa logo no começo do processo, quando a gente fecha, por exemplo, Casas Bahia, e a gente convida os nossos clientes também a selecionarem os perfis que vão trabalhar junto a eles. Então, isso faz toda a diferença no processo. Essa colaboração. Então, é bem-vinda para tudo, para o departamento criativo, para como vai ser feita a campanha, a estratégia, o planejamento? Sim, 100%. E como que você enxerga, então, a W3 para o ano que vem? O que você pode falar de novidade para a gente? Quais são os planos? Muito crescimento, né? O que a gente olha hoje a gente fez uma reestruturação importante dentro da agência. Sempre foi co-criativa, nativa digital, mas cada vez mais com um olhar ampliado de uma agência integradora. A gente entende que cada vez mais o mercado está mais sedento por agências integradoras, porque é isso, são muitos meios e se eu for contratar agências só especialistas, são muitos stakeholders e muitas agências embaixo desses anunciantes. Então, cada vez mais a gente está se estruturando para ser essa agência integradora, com esse olhar full service, com esse olhar 360. Claro que somos nativas do digital, somos co-criativas do digital, mas agora com esse olhar para o 360, esse olhar integrador, onde a gente consegue atender com todas as disciplinas, somado também ao Grupo Stefanini, que a gente tem dentro da nossa torre de marketing outras empresas que somam pela linha de Martech, pela linha de pesquisa. Então, hoje a gente está bem abastecido de disciplinas que podem suportar todas as necessidades dos nossos clientes, né? Alessandra Santana, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, por ter compartilhado um pouco do teu dia a dia. Obrigada, eu que agradeço.
Agradeço também a você que ficou com a gente. Só para te lembrar, perdeu alguma coisa? É só ir lá nas plataformas digitais da Record, que fica tudo armazenado, você pode ver e rever o nosso programa também. E ó, a nossa versão em podcast está disponível, é só você ouvir. Obrigada e até a próxima. Tchau!